No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o serviço da plataforma Google Cloud, do pacote de serviços do Firebase, o Cloud Firestore. Continuando os serviços que o Firebase nos oferece, vamos falar da persistência de dados Cloud Firestore. Cloud Firestore é um banco de dados flexível. Isso quer dizer que nós não precisamos estruturar a base para operar com ela. Ela vai ser construída a sua arquitetura conforme nós formos usando e ela é escalável, o que quer dizer que a estrutura dos elementos, dos dados, eles podem ser alterados em tempo de execução. Então, nós temos uma base de dados para dispositivos móveis, web, servidores, e nós usamos essa ferramenta a partir da Google Cloud Platform. Então, o Cloud Firestore ele veio a complementar o que a plataforma da Google tinha antes com o Real-Time Database. A Google adquiriu o Firestore, o Firebase, o pacote de serviços do Firebase, e incorporou a Google Cloud Platform. Então, ele veio a complementar aquilo que nós já tínhamos no Real-Time Database. São duas ferramentas parecidas, porém, o Real-Time Database ele é mais simples, ele tem menos funcionalidades. Já o Firestore ele tem funcionalidades mais específicas. O Cloud Firestore, como dito, é uma base de dados flexível e escalável. Flexível no sentido de, se eu tento inserir um conjunto de dados no Firestore e eu não tenho nenhuma estrutura que é compatível com aquilo que eu estou inserindo, por exemplo, eu tenho um registro de um carro que tem a placa, o modelo e a marca. Mas os meus carros, que já estão inseridos na plataforma, na base, eles contêm outros atributos, como quantidade de lugares, quantidade de portas e capacidade do tanque de combustível. O Firestore é flexível o suficiente para armazenar essas duas estruturas numa mesma entidade, no mesmo conjunto de dados. E ele é escalável a ponto de que, se eu não tenho uma estrutura para armazenar carros na minha base, quando eu tentar inserir carros, ela irá construir essa arquitetura para a gente. Caso eu queira adicionar mais um atributo a esse registro de carro, eu posso fazer isso também de forma escalável. Ela serve para várias plataformas, como a de dispositivos móveis que nós iremos trabalhar. O Cloud Firestore é uma base de dados NoSQL. Isso quer dizer que ela é uma base de dados não somente SQL, não somente estrutural. Ela também é SQL. Ela é uma base de dados orientada a documentos. Então, diferente das bases de dados SQL, ela não é composta por tabelas e linhas. Ao invés disso, ela armazena dados em formato de documentos. Então, nós temos vários documentos, cada qual com um conjunto de dados. Esses documentos, por sua vez, são organizados através de coleções.
Então, eu posso ter várias coleções na minha base: usuário, veículo, produto, venda. Cada coleção tem os documentos correspondentes a uma unidade daquela coleção. Então, eu tenho um documento de usuário, do usuário tal, do usuário qual, do usuário ciclano, beltrano e etc. Cada documento contém um conjunto de pares, chave e valor. São os dados do documento. E o Cloud Firestore ele é otimizado para armazenar uma grande quantidade de coleções de documentos pequenos. A ideia é nós termos documentos pequenos e termos grandes coleções desses documentos. Todos os documentos eles são armazenados em uma coleção. Eu não tenho um documento que não pertença a uma coleção. Documentos podem conter subcoleções. Um usuário, a coleção usuário, dentro de um desses documentos, pode conter uma subcoleção contato. Dentro dessa subcoleção, eu tenho outros documentos, cada qual com uma informação de contato com aquele usuário. Um pode armazenar o seu e-mail, um outro pode armazenar o seu número de telefone, o seu número pessoal, o seu número residencial, o seu número empresarial. Um outro pode armazenar a caixa postal dele. E assim vai. Esses dados eles também podem conter tipos primitivos, strings, números e etc. Ou números complexos, ou dados complexos, como uma lista. E as coleções e os documentos são armazenados e são criados de forma implícita, como já foi dito. Se eu tento inserir um documento numa coleção que não exista, o Firebase vai criar uma coleção para armazenar esse novo documento que também será criado. Por isso que nós temos flexibilidade e nós temos escalabilidade no Firebase. Como exemplo, nós temos uma coleção users. Essa coleção ela possui dois documentos, a Lovelace e a Turing, cada qual com seu conjunto de pares, chave e valor. No Cloud Firebase, uma unidade de armazenamento é um documento. Cada documento é uma unidade daquela coleção. Por exemplo, usuário. Cada documento é um usuário. Eu não tenho um usuário em dois documentos. Posso até ter, mas em questão de organização, essa não seria a ideia, né? E nem um documento pode conter dados de vários usuários na coleção usuário. Um documento é um registro leve, é um registro light, que contém campos que mapeiam valores. Então, first tem o valor Ada, last tem o valor Lovelace, burn tem o valor 1815. Cada documento é identificado por um nome. Esse nome pode ser um nome declarativo, quando nós, programadores, nós que estamos inserindo o documento, indicamos o nome exato daquele documento, a Turing, ou ele pode ser autogerado, quando nós não especificamos. E aí, a ferramenta Firestore irá gerar esse nome para a gente. É um nome aleatório, é um hash de letras e números que ele gera para a gente. Aqui tem alguns tipos de dados que a base, o Firebase, armazena. São esses alguns dos tipos de dados: booleano, inteiro, textual, uma referência a outro documento,
E aí é que nós encontramos a relação entre vários documentos, arrays, mapas, pontos geográficos e etc. A primeira coisa que a gente precisa para implementar o Firebase Firestore no nosso projeto é vincular o nosso app a um projeto do Firebase. Existem algumas alternativas a seguir. A mais prática é nós acessarmos o serviço de assistente do Firebase do próprio Android Studio, que ele já vai nos guiar nesse processo de associação do nosso app com o projeto Firebase. Então, na opção de menu Tools, o item Firebase, ele revela para a gente o assistente do Firebase na lateral à direita. Essa lista que ele apresenta para a gente são os serviços Firebase que nós podemos inserir, configurar no nosso projeto, no nosso app. Como nós estamos estudando o Cloud Firestore, então nós vamos selecionar a opção Cloud Firestore. Clicando nela, ele vai revelar a opção que nos guia, que nos mostra o passo a passo para inserir o Firebase no nosso projeto. Nós então selecionamos a opção Get Started with Cloud Firestore e ele acessa o passo a passo, o guia de configuração. O primeiro passo é nós nos conectarmos ao Firebase. Como o Firebase é uma plataforma de serviços, nós precisamos indicar qual endereço, qual projeto Firebase nós iremos vincular o nosso app. Então, nós clicamos na opção Connect to Firebase e ele vai abrir o navegador para que nós possamos escolher o projeto associar. Se nós já temos um projeto no nosso dashboard, lembrando que nós temos que estar logados com uma conta gerenciada pelo Gmail, nós podemos então escolher esse projeto. Caso a gente ainda não tenha um projeto criado, nós vamos selecionar a opção Adicionar projeto. Vamos indicar o nome do projeto Firebase, que não precisa ser igual ao do projeto Android, uma vez que o nosso projeto Firebase ele não se restringe ao Android, ele pode estar provendo outras aplicações, mas eu vou, por conveniência, deixar o mesmo nome do projeto. E nós precisamos, caso o Firebase ainda não tenha feito isso automaticamente, identificar um ID do projeto. Esse ID é um valor genérico, só para que a gente possa, só para que o nosso aplicativo ele possa identificar o nosso projeto dentre tantos os outros que o Google Cloud tem registrado. É um identificador único do nosso projeto dentro desse grande ecossistema da Google. Clicamos em continuar e ele vai exibir esse menu que nos permite ativar ou não o Google Analytics. Como nesse caso nós não iremos usar essa ferramenta no nosso projeto, eu vou simplesmente desmarcar a opção ativar. E vou selecionar a opção criar projeto. Ele vai criar o nosso projeto Firebase e após essa criação, ele vai vincular o nosso projeto Firebase no Android Studio, no projeto Android Studio, da onde nós partimos para essa configuração.
Então ele está construindo nesse momento o aplicativo Firebase e ao término nós clicamos em continuar. Ele agora está gerando as configurações para o Android Studio, que é o momento onde ele vincula o projeto criado com o projeto do Android. Finalizou então e ele nos deu a opção. O seu app Android foi criado no Firebase. Ele está pronto para ser conectado ao projeto Android Studio. Então nós selecionamos a opção Conectar. E aí ele indica que o projeto foi conectado no Android Studio. Se nós olharmos o Android Studio, o passo 1 aparece como conectado, ou seja, passo 1 realizado com sucesso. Voltando no console do Firebase, console.firebase.google.com, e acessando o projeto que nós acabamos de criar, ele mostra um dashboard do projeto criado. A princípio não tem nenhum serviço habilitado, mas eu posso vir aqui nessa área superior e identificar que ele adicionou como vínculo um aplicativo Android. Se eu vou em configurações no menu à esquerda, configurações do projeto, e desço até o item, a área de meus aplicativos, ele mostra aqui um aplicativo criado, vinculado, é o nosso aplicativo Android. E o que ele modificou lá no nosso projeto no Android Studio? No Android Studio, ele adicionou dentro do nosso diretório app, vou mudar aqui a visualização dos arquivos para o modo project e vou acessar o diretório app. Ele incluiu no diretório app esse arquivo Google Services.json, que é onde mostram as identificações desse nosso projeto Firebase. É a forma como ele vai enxergar quem ele deve acessar lá no serviço da Google Cloud. Então, nesse arquivo, Google Services.json, tem as informações únicas do projeto Android, ou melhor, do projeto Firebase, que vai identificar quem acessar, quem o meu app vai acessar. Caso eu não tenha usado o Wizard, o assistente do Firebase, criado o meu projeto Firebase na mão, eu não teria um app, um aplicativo registrado nas configurações do projeto. Nesse caso, bastaria eu clicar na opção Adicionar aplicativo, passar as informações que ele pede, como o nome do pacote, nome do package do nosso projeto, e o nome do nosso projeto, e etc. E no fim ele iria nos entregar um arquivo Google Services.json. Bastaria então a gente clicar nessa opção, ele faria o download para a gente na nossa máquina e a gente adicionaria esse arquivo lá no app do nosso projeto. E aí então nós temos o passo 1 concluído, conectado. Na sequência, nós vamos para o passo 2, que é adicionar o Cloud Firestore ao nosso projeto. Nesse caso, o que ele vai adicionar são as dependências, as bibliotecas necessárias para que a gente possa usar o Cloud Firestore. Então, nós clicamos na opção Add the Cloud Firestore SDK to our app e ele vai indicar quais são as mudanças que ele fará no Gradle. Tanto no Gradle a nível de projeto, que ele vai adicionar o Google Services,
tanto a nível de módulo, de app, que ele também vai adicionar o Google Service e também vai adicionar a biblioteca do Firebase Firestore, que é o que nós iremos usar nessa ocasião. Então, nós selecionamos a opção Accept Changes, aplicar mudanças, aceitar mudanças, para que ele atualize o nosso Gradle. E aguardamos as dependências serem configuradas. Finalizada a configuração das dependências, o passo 2 é indicado como devidamente finalizada, né? É marcada como concluída. Se eu abro o Gradle do módulo, eu vejo aqui nos plugins o plugin que ele adicionou do Google Services, tanto quanto lá embaixo nas dependências, ele também adicionou a dependência do Firestore, que é o que nós estamos usando nesse vídeo. A mesma coisa aconteceu no Gradle a nível do projeto, em que ele também adicionou o Google Services nas dependências. Olhando ainda o passo 2, ele indica o seguinte para mim. Se você está usando o Kotlin como linguagem de programação, então ele tem algo a te dizer aqui. Você pode usar o Firebase KTX, as bibliotecas do Firebase próprias para o Kotlin. Para isso, basta a gente alterar a dependência lá no Gradle da aplicação, alterar de Firebase Firestore para Firebase Firestore KTX. Então, ele disponibiliza para a gente o pacote do Firebase próprio para Kotlin. Como isso ainda é recente, essa biblioteca KTX é recente, então o assistente de configuração ele nos dá a versão em Java. Tá? Mas basta a gente alterar aqui, acrescentar esse item KTX na dependência. E vamos sincronizar para que as dependências sejam instaladas. Né? Um outro ponto que ele indica aqui nas configurações, no passo 2, é que a gente também pode usar ainda o pacote BOM do Firebase, que é um gerenciador de versões. Ou seja, se eu tenho várias bibliotecas Firebase, Firebase Firestore, Firebase Storage, Firebase Authentication, para cada uma dessas, a gente precisa definir a versão que nós queremos usar. Se nós usarmos o Firebase BOM, ele vai gerenciar essas versões para a gente. Então, a gente só vai dizer qual é a versão do Firebase BOM e não das outras dependências. E o BOM vai gerenciar as versões das outras dependências para a gente. Como nesse caso a gente só está usando o Firestore, então eu vou usar somente a biblioteca do Firestore. E aí nós temos o nosso aplicativo configurado. Note que o passo 2 ele desmarcou como concluído. Isso porque a gente botou o KTX e ele não identificou o KTX. Mas não tem problema. Isso não vai nos impedir de continuar. Ainda no passo 2, na última linha, né, se você usar, para usar o Cloud Firestore, você precisa criar uma base de dados no console do Firebase. Então, voltando no console do Firebase e acessando o dashboard, a visão geral da nossa aplicação, a gente precisa configurar o serviço do Firestore, que ainda não está configurado. Então, acessando o menu à esquerda, nós podemos acessar o item, o serviço Firestore Database, aguardar até ele carregar as informações
E aqui a gente pode configurar o Cloud Firestore. Como ainda não está habilitado, ele nos mostra essa interface, que é uma espécie de um conjunto de instruções, de ajuda, de documentação, que seria interessante vocês verificarem depois, né? Se aprofundarem melhor, clicando nesses ícones, nesses itens, e lendo, vendo os vídeos e etc. Mas, para iniciar o serviço, nós iremos selecionar a opção Criar banco de dados. E vamos clicar nele. Então, ele mostra um passo a passo para iniciar o serviço. E a primeira coisa que ele nos pede é a regra de segurança que será aplicada na nossa base nesse momento em que nós estamos criando a base. Essas regras elas são baseadas no serviço do Firebase Authentication. Como aqui nós não estamos tratando desses serviços, desse serviço em particular, então a gente não vai usar uma regra própria para permissão de acesso. Mas, só a título de curiosidade, a regra que está marcada atualmente está dizendo que uma chamada ao serviço tem permissão de leitura e escrita se uma determinada condição ocorrer. E essa condição é false. É sempre falsa. Nesse caso, então, não há acesso, permissão de leitura e escrita nos meus dados, porque a minha condição é sempre falsa. Bom, como nós estamos aprendendo, eu vou selecionar a opção Iniciar modo teste. Nessa opção, ele diz o seguinte: é permitida a leitura e a escrita se a requisição vier num tempo, né, o tempo dessa requisição, a data dessa requisição, for menor do que essa data que é indicada nessa expressão. Essa data é 30 dias após o dia de hoje, né? Dia 9/6/2021. Então, nesses 30 dias, até o dia 9/6, a minha base vai estar aberta para qualquer requisição de leitura e escrita. Após essa data, ela não vai mais aceitar requisição. Então, é só uma regra para a gente configurar a nossa base como teste. Futuramente, quando a gente aprender Authentication, a gente pode alterar isso para somente usuários autenticados acessarem a nossa base. Clicamos então em avançar e ele solicita um local onde os dados serão armazenados. Vou escolher aqui o servidor que já está marcado como default e vou clicar em ativar. E vou aguardar para que ele ative o serviço Firestore Database. Finalizado, ele vai nos revelar essa interface que nós podemos gerenciar a nossa base Firestore. Na parte superior, nós temos essas 4 abas: dados, regras, índices e uso. Na primeira aba, que é a que já está em exibição, ele vai revelar justamente quais são as nossas coleções armazenadas junto com os documentos, mas que nesse momento nós não temos. Então, ele mostra apenas uma área vazia. Na aba de regras, nós podemos manipular, alterar a regra de acesso à base, que por enquanto está no modelo de teste. Aceita requisições desde que elas sejam realizadas antes do dia 9/6. Na aba índices, que nós veremos mais para frente
para que e como usá-la, ela serve para a gente registrar os índices de consulta composta da nossa base. E na aba Uso, mostra um relatório de uso de conexão com a nossa base. Lembrando que nós estamos usando uma versão gratuita, um plano gratuito do Firebase. Então, nós temos certas restrições em relação aos serviços que nós estamos usando. Mas, a título de aprendizagem, não vamos ter prejuízo usando esse plano. Como nós vimos que o Firestore ele é uma base de dados flexível, eu não preciso criar as minhas coleções nesse momento. Pelo contrário, eu posso deixar para que elas sejam criadas de forma implícita pela nossa aplicação. Então, eu não preciso criar as coleções aqui agora, como eu faria numa base de dados relacional. Então, a gente pode partir para a implementação, para a camada da aplicação, e a aplicação, conforme demandar, ela vai ser atendida pelo Firebase de forma implícita. Bom, então, passo 1 e passo 2, uma vez concluída a configuração do Firebase no console, podemos seguir para o passo 3 em diante, que são a implementação propriamente dita. Então, nesse caso, eu vou simular um exemplo de aplicativo para mostrar para vocês como que nós vamos consumir esses dados. Bom, conforme mostra o passo 3, nós precisamos acessar uma instância do Firebase Firestore para que nós possamos nos conectar a uma base, a nossa base. Como que ele compreende que base tem que acessar, ele vai verificar as informações do arquivo Google Service. E a partir de lá é que ele vai acessar o serviço. Bom, vamos criar aqui um cenário onde eu tenho uma aplicação Single Activity. Então, a minha main activity, ela irá conter apenas um nav host. Então, vou tirar os componentes que já veio nela e vou adicionar um nav host fragment para que nós possamos implementar a nossa navegação. Como o meu projeto ele está zerado, ele não tem nada, eu vou, uma vez adicionado o nav host, eu vou pedir para ele criar um novo grafo de navegação, porque ainda não tem. Né? Vou dar o nome de app navigation, vou clicar em OK e não posso esquecer de marcar o grafo que acabou de ser criado, senão ele não marca para a gente. E vou selecionar a opção OK. Ele vai indicar as dependências que estão faltando e eu vou selecionar a opção para ele adicionar as dependências. Então, ele criou o grafo de navegação e a partir dele é que nós vamos trabalhar no Firebase. Então, só para a gente começar a entender como funciona o Firestore, eu vou criar um fragmento com ViewModel em que vai apresentar uma lista de algum elemento persistido na base.
Então vamos supor aqui que eu tenho uma aplicação de gestão de veículos, de carros, de frota. Então eu vou criar um car list fragment. É um fragmento que vai listar os carros que tem cadastrado na minha base, na minha persistência. Vou acessar o layout desse fragmento e vou tirar os componentes que ele já vem por padrão. Vou converter o layout em constraint layout e vou adicionar um list view, só para exibir os nossos itens. Vou ancorar ele às laterais da tela e vou definir um ID, list view cars, para que a gente possa acessar essa lista, né? Esse list view. No meu projeto, eu vou mover os dois elementos criados, tanto o fragments quanto a viewModel, para uma pasta, um diretório específico. UI, car, list. Só para organizar o nosso código. Não ficar uma bagunça aqui nos arquivos, né? Ok, então aqui no nosso viewModel, eu vou criar uma live data de lista de carro para que a gente possa listar no nosso fragmento. A viewModel vai ser responsável por se conectar à base, pegar as informações que estão na base e devolver para o nosso fragmento fazer a renderização para o usuário. Então eu vou precisar de uma live data private val cars, que vai ser do tipo mutable live data do tipo list de car. A classe car ainda não existe. Ela é o elemento da nossa camada model, né? Então eu vou pedir para o IDE criar a classe car para mim. Botão cursor em cima da classe, Alt Enter, e vou selecionar a opção Create Class Car. Em um arquivo separado, e vou criar ele no diretório Model, que é onde eu vou adicionar todas as minhas classes Model. Então, criou aqui a classe Car para mim. Como ela é uma classe modelo, uma classe model, ela tem os atributos correspondentes aos atributos que eu quero armazenar no Firestore. Então, meu carro ele tem o atributo model, que é do tipo string. Tem o atributo fábrica, né, o fabricante dele, que também é do tipo string. Tem a propriedade da placa dele, que também vai ser string. E tem um identificador, que também vai ser string. Como eu estou tratando do Firebase Firestore, o identificador, ele simboliza, ele identifica o nome do documento que esse objeto está sendo persistido. Nós podemos anotar essa propriedade com @documentID proveniente da biblioteca do pacote do Firestore, para que ele possa identificar que esse atributo se refere ao nome do documento. Então, quando ele for buscar os dados
no Firestore e jogar esses dados dentro de uma classe, fazer o parsing para essa classe, ele vai pegar o nome do documento e botar nesse atributo ID, que está anotado com Document ID. Qual a relação dos atributos de um documento com os atributos da classe que nós estamos criando? Bom, temos duas vias de correlação. Por exemplo, quando a gente tem do Firebase para a classe, nós seguimos a seguinte regra. Se o atributo está no Firebase, mas não está na classe, então o atributo, seu valor que veio do Firebase, será ignorado. Não será usado na nossa classe, no nosso objeto car. Se o atributo está no Firebase e está na classe, então o atributo da classe recebe o valor. Por exemplo, se o Firebase me retornar um objeto com a propriedade model e eu tentar jogar esse objeto dentro do car, dentro da classe car, o atributo model vai receber esse valor. Se ele tentar me passar um outro atributo, color, mas a minha classe car não tem esse atributo aqui, o nosso aplicativo vai ignorar esse atributo, porque ele não achou uma correspondência, uma relação. E o inverso, como que ocorre? Da classe para o Firebase. Então, se o atributo está na classe, mas não está no Firebase, então duas coisas podem ocorrer. Uma, se eu tenho um valor default no construtor da minha classe, se há um valor default, esse será usado. Se não tem, se não há um valor default, se não houver um valor default, um erro ocorrerá. Porque nós estamos tentando criar, a aplicação está tentando instanciar uma classe que precisa receber todos esses atributos. Se ele não encontra um desses atributos para valorar e não tem um valor default, quando ele for tentar criar esse objeto, ele não vai conseguir. Ele vai dar uma exceção dizendo que não encontrou um valor para aquele atributo. Então, a gente tem que definir um valor default. Nem que seja o valor default null. Para que a gente não incorra em exceção. A mesma coisa no Documents ID. No Documents ID, a gente vai valorar ele
com o valor default, indicar um valor default, porque quando a gente quiser criar um documento sem identificar um ID de forma declarativa, é só a gente não passar o ID no atributo da classe, na hora que nós instanciarmos a classe car. Tá? Então, continuando aqui, né? Da classe para o Firebase, se o atributo está na classe, mas não está no Firebase, isso é quando eu pego, né? Isso é quando eu estou recebendo os dados. Recebendo os dados. No caso da transmissão, quando eu estou enviando dados para o Firebase, não importa a estrutura do Firebase, não importa a estrutura do documento. Ele vai refletir os atributos que eu estou passando para ele. Então, é assim que o Firebase e a classe vão interagir. Então, eu tenho que definir um valor default nos meus atributos do construtor primário, para que o aplicativo saiba o que fazer caso não ache do Firebase aquele atributo que precisa ser passado para o construtor primário. Então essa é a nossa camada modelo, né? A nossa camada model. E ela vai funcionar desse jeito. Nós não precisamos anotar a classe com alguma coisa, ele já vai reconhecer ela como uma classe modelo quando nós formos usá-la. Então, voltando na ViewModel, a nossa classe car já está disponível para ser usada. Vamos então criar a backing property dela. Botar um underline aqui no cars, né? Como é o padrão. E ela vai ser do tipo live data parametrizada com list de car. E ela vai retornar underline car. Aqui é no singular, né? Car. Ok. E quando essa ViewModel for inicializada, init, então o que ela vai fazer é consultar na base pela coleção car, que é a coleção que eu irei armazenar os carros da minha frota. Então, já temos a estrutura para ler os dados da base. Se nós voltarmos no assistente do Firebase, continuando no passo 3, ele indica para a gente que nós precisamos acessar uma instância do Cloud Firestore. Para assim, então, começar a fazer as implementações. Então, no init, qual é o roteiro? Né? Eu preciso de uma instância do Firebase Firestore. Com essa instância, eu consigo, então, acessar uma coleção. Lembrando que nós temos que todo documento ele está inserido dentro de uma coleção. Então, antes de eu acessar um documento específico, eu preciso acessar a coleção, a collection. Eu preciso apontar para a collection. E apontando para a collection, eu tenho duas opções. Ou eu leio todos os documentos dessa coleção, que é o que nós queremos, uma vez que nós queremos listar os carros, ou então eu aponto para um document, que é um documento específico dentro dessa coleção. Eu tenho essas duas opções. Nesse caso, nesse momento, eu preciso ler todos os documentos de uma coleção. Ler uma lista de documentos. Então, primeiro, eu vou instanciar o Firebase Firestore. E para fazer isso, eu vou criar uma variável Firestore
e eu vou chamar a biblioteca Firebase, que essa biblioteca tem o atributo Firestore. Então, ele vai me retornar uma instância do Firebase Firestore. Um objeto, uma instância que se conecta ao serviço Firestore, que está indicado no arquivo googleservices.json. Uma vez que eu apontei, que eu peguei uma instância, eu posso então apontar para uma coleção. Para isso, eu vou criar outra variável, collection, que ela vai receber do objeto Firestore, que é o que eu criei na linha 17, eu vou chamar a propriedade, o método collection. Esse método collection, ele recebe como parâmetro uma string, que é o nome da coleção. Na verdade, é o caminho da coleção. Porque se eu estiver tratando de subcoleções, eu posso jogar nessa mesma string o caminho até chegar à última coleção que eu quero pegar. Como nós estamos tratando ainda no primeiro nível dessas coleções, então eu vou passar o nome da coleção propriamente dito. Esse método ele nos retorna uma collection reference que a gente usa para acessar os documentos dessa coleção. Então, a coleção que eu quero é a coleção Cars. Essa coleção existe na minha base? Ainda não. Ainda não tem. A minha base não tem nenhuma coleção. Insira uma coleção. Basta adicionar dados. Então, não tem ainda essa coleção. Como eu estou numa interface para ler todos os meus documentos, eu não vou fazer o apontamento para outro documento. Então, aqui, de posse da minha coleção, eu posso chamar a minha coleção e chamar o método get. Esse método get, ele não precisa de parâmetro e ele me retorna uma task. Quando a gente está falando de task no Firebase, a gente está falando de uma chamada assíncrona, uma chamada em segundo plano. E essa task, ela serve para a gente monitorar essa execução em segundo plano. E quando ela retornar com sucesso, ela vai retornar um query snapshot, que é um snapshot de acesso aos dados, pelo qual a gente vai poder acessar os documentos retornados. Então, eu vou jogar esse get na variável task, e assim como toda a task do Firebase, eu posso, a partir dela, adicionar os métodos de listener para monitorar o estado da task. Então, se eu tenho uma task aonde ela se completa, né, ela completou a sua tarefa. Então, eu vou executar o que esse bloco complete estiver indicando. Também tem o bloco de sucesso. Quando eu terminar com sucesso, eu vou executar esse outro bloco. E também tem o de falha. Quando falhar, se porventura falhar, eu vou executar esse outro trecho. O complete, ele executa independente do estado final da tarefa. Os outros dois blocos, eles executam de acordo com o estado final. Ainda tem o bloco de cancelado, quando a requisição for cancelada por algum motivo.
que também é executado no estado cancelled. Então, o único estado que sempre ocorre é o complete. Os outros estados ocorrem em conjunto com o complete, de acordo com o resultado final. Então, se eu quero monitorar só o sucesso, eu vou usar o listener de sucesso. Se eu quero monitorar só a falha, eu vou usar o listener de falha. Normalmente, é importante que a gente monitore a falha para notificar o nosso usuário de que algo ocorreu de errado. Ou pelo menos para gerar um log para que a gente possa acompanhar a aplicação rodando, né, no dispositivo do usuário. Então aqui eu vou usar o sucesso e vou usar a falha. Os outros dois, por enquanto, eu não usarei. Na falha, eu vou simplesmente valorar o atributo, a propriedade message value, com a mensagem da exceção. Como o message ainda não foi criada na minha aplicação, eu vou criar aqui em cima, nesse modelo backing property. Private val underline message é do tipo mutable live data, parametrizada com string. E eu vou ter também uma backing property message do tipo live data, parametrizada também como string. E ela vai retornar justamente a nossa message privada. Então, se der alguma falha, eu vou saber através da mensagem. Se der sucesso, ou seja, eu conseguir consultar a minha coleção com sucesso, eu posso fazer algumas verificações aqui, né? A primeira verificação que eu posso fazer é verificar se tem alguma coisa, se retornou alguma coisa, né? Se veio alguma coisa no nosso resultado. Então, a gente pode fazer uma verificação se, if, it is empty, e aí eu posso negar, né? Se ele não for vazio, então eu vou fazer alguma coisa. Se não, else, não precisa nem das chaves, né? Se não, eu vou botar uma mensagem indicando que veio vazio. Para exibir para o meu usuário. Se ele não veio vazio, o que eu vou fazer? Bom, eu consigo pegar os documentos através desse it, que é o nosso query snapshot, que é disponibilizado, né, dentro do listener de sucesso. Ele tem um atributo documents, que nos traz os documentos consultados. Mas, como eu tenho um objeto que reflete os documentos armazenados, ou deveria refletir, né? Eu espero que reflita, eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar o método do nosso query snapshot, que é o método toObjects. Esse método ele recebe como parâmetro a referência de uma classe modelo, que no caso vai ser a nossa car, e ele vai converter os documentos provenientes desse query snapshot, converter em uma lista de objetos do tipo que foi passado como parâmetro no toObjects. Ele vai retornar uma lista de car. Ele vai nos retornar uma lista
contendo os documentos, convertido para a classe que for passada. Então, aqui nesse caso, eu posso pegar a minha live data cars e valorar ela com o que retornar de toObjects. E aí eu tenho uma lista de carros para renderizar no nosso fragmento. Então, no nosso fragmento, basta a gente observar essa live data e usá-la quando necessário. Vamos primeiramente limpar o nosso fragmento, jogar a instância da viewModel para o método onCreate, apagar o método onActivityCreate, jogar o retorno do inflator numa variável, e aí podemos, então, chamar o nosso ListView para exibir os carros que nós iremos observar. Então, vamos observar a nossa live data cars. Observe, view lifecycle owner e o seu observador. Aqui a gente pode fazer uma verificação também. Se it is null or empty, então eu vou negar isso, né? Se ela não for vazia e nem nula, então eu vou adaptar essa lista para o ListView. Senão, eu não vou fazer nada. A mesma coisa eu vou fazer para a nossa live data de mensagem. Também vou observar view lifecycle owner e o seu observer vai renderizar, vai exibir um snack bar. Snack bar make view a mensagem, que é o it, e mais o tempo de duração do snack bar, que vai ser long. Não posso esquecer do show. Vou aproveitar e envolver esse snack bar num if. Então, se a minha mensagem não for nem nula nem em branco, então exiba o snack bar. Se não, não faça nada. E aqui no nosso ListView? Bom, eu preciso primeiro pegar o nosso ListView. Então, aqui eu vou jogar numa variável. Na verdade, eu vou chamar o nosso objeto view, o método findingViewById, que é do tipo ListView, importe o ListView, e eu tenho o ID ListViewCars. E aqui eu vou, uma vez que eu peguei esse ListView, né? Então, com esse ListView, eu vou adaptar it.adapter recebe arrayAdapter que recebe como parâmetro arrayAdapter, um contexto, aqui é melhor, require context, recebe um recurso, Android, R, layout, simple, list item 1 e uma lista, que é o nosso list car que está aqui em cima, né?
Deixa eu apenas alterar o nome aqui, para ele não confundir um it com o outro, né? List car, list car, e aqui o nosso list view, e aqui list cars, né? Passei a lista de carros para ser renderizada na nossa tela. Vamos verificar se funcionou. Nenhum registro encontrado realmente, né? Se nós formos lá na aplicação, não tem, né? Na coleção, não tem nem a coleção Cars. Ok, então vamos voltar para criar o formulário de cadastro de carro. Depois a gente volta na lista para ver se funcionou, se está listando de fato. Então, vamos abrir o nosso Navigation e vamos adicionar um novo destino. Create New Destination, Fragment with View Model, e vamos dar o nome de Car Form View Model, ou melhor, Car Form Fragment, que tem o seu View Model também. Vamos finalizar e vamos na lista, no layout da lista, adicionar um botão, um Float Action Button, que vai levar o usuário até o formulário de cadastro de carro. Então, ele vai ter um ícone de adição. Esse ícone tem o ID, Float Action Button, List to Form. Car List to Form. Sai da lista para ir para o formulário. Então, no fragmento Car List, eu vou definir aqui a ação do botão do Float Action Button. View, Find View by ID, Float Action Button, recebe r.id.floatAction Button Car List to Form. E vou adicionar, ou melhor, eu vou setar o Click Listener para que ele saia dessa tela e navegue para a tela de formulário, Car Form Fragment. Vamos executar para ver se ele está indo, mudando de tela. Ok. Então, nessa nova tela, formulário, nós vamos ter um formulário de cadastro. Converter a base, a layout raiz para constant layout, tirar os widgets da tela e vou adicionar os campos de preenchimento. Então, eu tenho uma marca, eu tenho um modelo
e eu tenho uma placa. E eu tenho também um botão para confirmar isso. Organizando os botões e os campos. Estendendo as laterais para as bordas. Aqui pode afastar um campo do outro. E o rótulo do botão vai ser salvar. btn car form save e os campos edit text car plate. Edit text car form plate. Ok. Esse outro é fabricante. E o primeiro é o modelo. Posso tirar também os textos de cada um deles para definir um hint, para que a gente possa auxiliar o usuário. Então, eu tenho a placa, fabricante e tenho o modelo do veículo. E tenho o botão salvar. No fragmento do formulário, vamos organizar também esses dois arquivos novos criados. Então, no fragmento, eu preciso capturar os dados preenchidos no formulário. Vamos limpar primeiro a nossa classe. Vamos retornar o inflator. E vamos retornar a nossa view. Podemos tirar o onActivityCreated. E podemos fazer a ação do nosso botão. Vou fazer aqui no método onViewCreated. E eu vou pegar a função, o widget view, btn
Ah, não, calma, né? Primeiro falta o find in view by ID. Find in view by ID, button. View. Find in view by ID, do tipo button, r.id.btn car from save, car form save. Qual é a ação dele? Set on click listener. Ele tem a função de pegar os dados do formulário e delegar para a ViewModel persistir. Bom, então aqui eu vou pegar a ViewModel e vou chamar o método save, que vai receber os dados do carro. O método save ainda não existe. Deixa eu pegar logo os valores. Val model recebe edit. Opa, faltou aqui, né? O view find in view by ID. Que é do tipo edit text, r.id.edit text car form model. Eu quero o texto e eu quero em string. Vou fazer isso também para o factory. E para a placa. E aí eu posso passar para o save. Model, o factory e o plate. O ID eu não preciso, porque eu estou inserindo um novo carro, a não ser que eu queira identificar como nome do meu veículo alguma informação relevante, como a placa, por exemplo. Pode ser, poderia ser a placa, né? Então, para isso, aqui no nosso arquivo de modelo, o nosso @documents deveria estar anotando a placa. Então, ele vai assumir a placa como nome do documento. Inicialmente, eu vou deixar com um ID genérico para que nós possamos ver o que acontece. O método save ainda não existe. Cursor em cima do save, Alt Enter, criar função save na ViewModel car form. Ok. Criou para nós uma função save com os atributos model, que é uma string, factory, que também é string, e plate, que também é string. Então aqui nessa classe, nesse método save da classe ViewModel, eu vou implementar o save do Firebase. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar uma instância do Firestore. Depois é apontar para a coleção car, que é onde eu quero armazenar os objetos dos carros. Como eu já usei lá, como eu vou usar aqui, antes de eu seguir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo arquivo na raiz do tipo Kotlin class file e vou chamar de repo. Na verdade, eu vou chamar de cardown. Vou criar ela, é uma classe mesmo. Na verdade, eu vou criar até como um object, para ficar mais prático. Né? E vou alocá-la no diretório repository.down.
e vou criar a classe CarDown. Na verdade, é um object CarDown, que é onde eu vou escrever os métodos de acesso aos dados do Firebase, da entidade car. Então, como nós precisamos da instância do Firebase, tanto na lista, quanto no cadastro, quanto na exclusão e etc., então eu vou ter uma única instância do Firebase Firestore, que é nesse objeto CarDown. Então, eu vou criar aqui uma private val Firestore, que vai receber firebase.firestore. Peguei uma instância de Firebase Firestore. Também vou aproveitar e criar outra variável privada, val collection, que já vai apontar para firestore.collection, para a coleção cars. Então, aqui é a minha collection para cars. Posso fazer numa linha só? Posso. Posso fazer isso aqui, ó. Também serve, né? E eu não precisaria dessa variável aqui. Tá? Tanto faz. É mais uma questão de organização. E eu vou ter os métodos. Bom, eu já tenho uma lista, né? Então, o que essa lista tem? Então, uma função list, que ele não recebe nenhum parâmetro, mas ele retorna uma task de query snapshot. Uma query snapshot. E o que ela tem de retorno objetivo? Ela tem a nossa coleção collection.get, né, que retorna uma task de query snapshot. Então, lá no nosso viewModel de list, eu não preciso fazer mais essa parte aqui de cima, né? Ó, tudo isso aqui foi resumido em cardown.list. Posso ignorar esse restante aqui de cima. Voltando na cardown, vamos fazer então a função de insert, inserir um carro na coleção. Eu tenho 3 formas de fazer a inserção na minha coleção. A primeira delas é fazer uma inserção sem declarar o nome do documento, ou seja, o documento vai ter um nome gerado aleatoriamente. Para fazer isso, eu preciso da minha coleção, collection, e eu chamo o método add, que ele recebe como parâmetro. Se a gente observar o tipo do parâmetro que ele recebe, é um N. Né? Sendo mais específico, né, vindo do Java, ele é um object, que no Kotlin é um N. Né? Isso significa que eu posso passar qualquer instância de objeto para o add. A grosso modo, o que ele recebe é um conjunto, é um mapa, é um map.
Então, se eu passar um map aqui para ele, model to k factory to Ford e plate to XPT 0O00 Então, se eu passo um mapa nesse momento, então ele vai aceitar esse mapa, ele vai criar um documento com essa estrutura. Uma propriedade model, factory e plate. Eu tenho 3 formas de fazer uma inserção de um documento numa coleção no Firebase. A primeira forma é eu, através da minha coleção, a partir da minha collection, chamar o método add. Usando o método add, eu insiro um documento com um ID, com um nome de identificação gerado de forma aleatória pela própria plataforma do Firebase. Se nós olharmos o tipo de dado, o tipo de parâmetro que ele recebe nesse método, é um objeto do tipo N, ou seja, qualquer objeto. Lembrando que N é a classe mãe de todas as classes no Kotlin, o análogo ao object no Java. Então, ele recebe aqui qualquer documento que eu passar para ele. E ele vai fazer a relação dos atributos desse documento com os atributos desse objeto com os atributos do documento que ele irá salvar, que ele irá criar na base. Então, a grosso modo falando, o que ele recebe aqui é um mapa, é um mapeamento. E ele recebe esse mapeamento, por exemplo, com os atributos model, factory e plate. XPTO 00. Então, ele irá receber esse mapa. Irá receber esse mapa e irá converter em um documento. Se a gente passa um objeto de alguma classe da nossa aplicação, ele também fará isso, ele também fará essa conversão. Então, aqui, a gente pode pedir, então, que o nosso insert receba um objeto do tipo car. E nós podemos passar, ao invés de um mapa, passar o nosso objeto car, que ele irá aceitar do mesmo jeito. Então, nesse caso, o nome do documento é o valor passado para o método document. O que ele faz, na verdade? Ele verifica se tem o documento com esse nome nessa coleção. Se existir esse documento, ele vai atualizar, ele vai substituir o seu conteúdo
com esse valor que foi passado no método set. Se não tem um documento com esse nome, ele vai criá-lo. Ele vai criar um documento com esse nome. E é aí que está o implícito na flexibilidade da base. A mesma coisa com a coleção. Se ele não achar essa coleção na hora de inserir esse documento, ele vai criar essa coleção para a gente. Então, aqui temos o método insert. O método set, ele retorna para a gente uma task que tem como objetivo retornar um void. Ele só vai dizer se ele terminou com sucesso, ou seja, salvou com sucesso, ou não. É bom a gente monitorar ele também, né? Pelo menos para saber quando terminou com sucesso. Então, aqui no nosso caso, esse método ele vai retornar esse collection aqui. Essa execução aqui, na verdade, né? Então, aqui eu vou comentar essa parte aqui de baixo. Então, eu quero monitorar através da task o que foi solicitado para ser salvo. Só para saber quando que terminou ou não. Então, lá no nosso formulário, nosso car form fragment, nós já temos o save, que pede um model, factory e plate. Na viewModel, nós também temos o método save, que recebeu aqueles valores. Então, nós vamos fazer instanciar um objeto car com esses valores. Modelo, fábrica, fabricante e placa. Vamos importar o método, a classe, e vamos chamar a nossa car down, que possui o método insert, que por sua vez recebe o objeto car. Nós também podemos monitorar, já que ele retornou uma task, podemos retornar caso ele falhe, e também podemos monitorar quando ele retornar com sucesso. Depois separa, que você vai dar até 10. Já são 6 horas. Vai deixar. Então, nesse caso, eu também terei os variáveis de controle do nosso save. Então, eu vou controlar. Quando eu salvar com sucesso, eu vou sair do formulário e vou voltar para a lista de carros. Se algo falhou, eu vou notificar o meu usuário de que algo falhou e vou permanecer no formulário para que eu possa retroceder, para que eu possa resolver o problema. O usuário possa resolver o problema. Então, na nossa viewModel, nós teremos uma private val status, que vai ser uma mutable live data parametrizada com um booleano. Verdadeiro ou falso. Salvei com sucesso ou não. E tem a sua backing property, que é do tipo live data booleano, que retorna a variável privada. A mesma coisa eu farei com message, para que eu possa notificar o usuário de que algo ocorreu, né? Do que ocorreu. E ela vai ser do tipo string. Então, no sucesso, eu tenho o meu status modificado para true e na falha eu tenho a minha mensagem valorada com a falha. Nesse caso, pode ser o it message, por enquanto. De repente, depois a gente muda
para que a gente possa notificar melhor o nosso usuário. Então, no nosso fragmento, a gente vai verificar, vai observar essas variáveis. Então, vamos chamar a nossa viewModel, message, observe, view lifecycle owner, e o seu observador, nós vamos lançar um snack bar. Make, view, it, e o tempo do nosso snack bar, que vai ser o long. E não podemos esquecer do show. Podemos podemos chamar antes, né, um if, se a nossa mensagem não é nula, nem em branco. Então, lance o snack bar. Caso contrário, faça nada. E o nosso status, viewModel, status, na verdade, né? Observe, view, lifecycle owner. Se, if, eu salvei com sucesso, se o nosso it for true, eu salvei com sucesso, então eu quero dar um findNavController.pop backstack, ou seja, sair do formulário e voltar para a lista. Caso contrário, faça nada, permaneça no formulário. E lá no nosso car list fragment, nós já temos aqui a navegação do botão. Beleza, vamos ver se vai funcionar a nossa aplicação agora com essas novos incrementos. Vamos reiniciar a aplicação. Não temos nenhum registro. Vamos para o formulário, apontar o modelo, um fabricante e uma placa. Vou até jogar aqui para o lado e abrir. Deixa eu pegar aqui o nosso console do Firebase. Deixa eu mover ele lá para outra. Deixa eu fechar, deixa eu abrir lá na outra área de trabalho. Opa. Deixa eu mover ele logo. E estou aqui na minha coleção, no meu Firebase. Deixa eu conferir se eu estou no app correto. Ok. E vou clicar em salvar.
Então, vou preencher o formulário. E vou clicar em salvar. Ele voltou para a tela anterior. Se eu der um refresh aqui no meu Firebase, ele criou aqui, ó, a coleção Cars com um arquivo, com um documento XPTO, XPT0O00, que tem as informações do Ford Ka. Ele não atualizou a lista aqui porque eu não renderizei a lista novamente, né? Eu só simplesmente voltei. Mas eu posso, por exemplo, fazer ele atualizar a minha aplicação. Deixa eu fazer ele forçar o reload, né? E ele mostrou aqui o carro, o único carro que está persistido lá.